cidade de ouro em Cristo nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva será coroada. Cumprimento a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar nesta manhã lendo o exemplar da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Agradeço a Deus, também o pastor Antônio Moura, toda a direção. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor Jefferson Correia. Sou da convenção ali da IPC, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E que Deus venha abençoar a todo o Brasil, nosso estado, a nossa cidade. E continuar abençoando este congresso lindo e maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Hey. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14 em diante. E quem achou diz amém. Palavra, quero ser breve e sucinto em minhas palavras, usar o tempo que nos foi dado com sabedoria e com prudência. Palavra essa que vai nos dizer: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vos esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como nércios, mas sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por essa razão não vos tornei insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Podemos nos assentar nesta manhã. Amados queridos santos de Deus, nós vemos uma palavra ora dita, proferida pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo esse que foi chamado por Deus, como já foi dito nesta manhã. Deus vai até a rua de Damasco ali, e vai ali, chama ele, e fala para Ananias: vai, que esse é um vaso escolhido para mim. E Paulo, ele começa já a tua obra, a obra de Deus na vida dele com jejum. Ele já jejua 3 dias e 3 noites. Por quê? Porque ele entende que a obra de Deus, ela não pode viver, ela não pode crescer, ela não pode nascer na mistura. Então quando ele aceita viver, a andar, a prosseguir na presença de Deus, ele já vai tendo uma separação, ele já começa a separar a carne do espírito. Ele já sabe que a obra de Deus é uma obra espiritual, e ele diz ali na frente: portanto andeis em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. E ali Deus levanta aquele missionário, e ele sai em uma das suas viagens missionárias e passa por uma cidade ali chamada Éfeso, e naquela cidade ele levanta uma igreja, ele levanta a obra de Deus, mas ele entende que a tua obra não é obra pastoral, é obra missionária. E o que é que eu entendo com o apóstolo Paulo? Que ele vai olhar e vai dizer ali na frente: ficai na vocação em que vós foi chamado. Ele teria facilidade de ficar como pastor, ele teria facilidade de ficar ali na frente do rebanho, mas ele olhava ali, não para que os olhos dele via, mas para o que Deus tinha na vida dele, para o que Deus tinha no chamado dele, para o que Deus tinha na caminhada dele. Assim como Deus, ele tem um lugar para você, meu querido. Deus tem um lugar para você, meu obreiro. Mas Deus, ele tem um lugar, e a vontade de Deus, ela não é qualquer uma. A minha Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida, minha irmã.
E ali ele abre aquela igreja que nós vamos ver, que no capítulo 1, versículo 13, vai dizer que aquela igreja estava na plenitude do Espírito. No capítulo 2, versículo 6, vai dizer que aquela igreja estava pela graça salva, aleluia. Mas onde nós olhamos aqui, para essa mesma igreja, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: desperta tu que dormes. Por quê? Porque ele tinha uma palavra de despertamento para aquela igreja. E dentro dessa pequena introdução eu quero estar trazendo uma pequena mensagem subordinada ao tema: as 3 fases do despertamento de Deus. A primeira, arrependimento; a segunda, renovo; e a terceira, arrebatamento. Aleluia. E ele vai dizer: desperta tu que dormes. Por quê? Porque Deus, para aquela igreja que nasceu na verdade, para aquela igreja que nasceu no amor, para aquela igreja que nasceu na misericórdia, aquela igreja já estava precisando de um despertamento, aquela igreja estava precisando de um renovo, de um reavivamento. Assim como nós, quando nós olhamos e vemos e pensamos que para Deus não tem mais jeito, assim como está escrito no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 4, a Bíblia vai dizer: quando caem os homens, não tornam a levantar; quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Pois que meu povo de Jerusalém se apostata continuamente, persiste no engano e não quer voltar para Deus. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, não há quem se arrependa da tua maldade, dizendo: o que fiz eu? Cada um corre a tua carreira, como o cavalo que corre com ímpeto pela batalha. Alguém olhava para a situação de Israel e falava que para Israel não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas eu glorifico a Deus pelo versículo 7, que ele vai dizer: não há quem se arrependa da tua maldade. Quando ele vai dizer essa palavra, é porque ele via uma chance de recomeço, ele via uma chance de misericórdia para aquele povo. Porque a minha Bíblia vai dizer que a misericórdia, ela triunfa no juízo. E a minha Bíblia, ela vai dizer que aquele que encobre as tuas transgressões nunca prosperará. Mas na parte B desse versículo vai dizer: aquele que arrepende deixa, aquele que arrepende deixa, aquele que arrepende deixa, alcança misericórdia. Nessa noite, nessa manhã, tem misericórdia de Deus para a tua vida. Nessa manhã, tem misericórdia de Deus para a tua caminhada. Nessa manhã, tem misericórdia de Deus para a tua família. E quando a misericórdia entra, quando a limpeza entra, quando o recomeço entra, então o apóstolo Paulo, ele vai dizer para aquele povo: não vos embriagueis. Por quê? Não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque as coisas velhas já se passaram. Aleluia. Ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. E alguém pergunta: mas por que o apóstolo Paulo? Mas ele vai dizer: mas enchei-vos do Espírito de Deus. Alabraço de comanda racé. Ele vai dizer: enchei-vos do Espírito da glória, enchei-vos da presença de Deus, enchei-vos da presença do Senhor. Porque a Bíblia, ela vai nos dizer, amados, que o Espírito de Deus, ele tem que estar na vida do homem. O Espírito de Deus, ele tem que estar no meio da igreja. Ele vai dizer: não extingueis, não tireis. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses vai dizer: não extingueis o Espírito Santo. E no versículo 19 do capítulo 5 vai dizer: não desprezeis com profecia. E eu pergunto para Deus: por que eu não posso desprezar profecia? E a Bíblia vai me dizer que aonde não há profecia,
anuncia, o povo se corrompe, mas eu glorifico a Deus, que a Bíblia vai dizer que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Se tem Espírito de Deus aí embaixo, pode ter liberdade. Você tem liberdade para glorificar, você tem liberdade para adorar, você tem liberdade nessa manhã para falar com Deus em línguas estranhas. Começa a sentir a presença, a Shekinah, o alimento espiritual nesta manhã, tomando, enchendo a tua alma nessa manhã. E Ele enche o teu povo, Ele enche a tua igreja, Ele enche o teu povo, Ele enche aqueles discípulos, assim como Ele está enchendo nesta manhã a tua alma, assim como Ele está alimentando o teu espírito nesta manhã. Aleluia. Mas para quê? Para preparar aquele povo. Para quê, pastor? Para o arrebatamento, a terceira fase dessa pequena mensagem que vai dizer, livro de 1 Tessalonicenses, vai dizer, aleluia, no momento, no abrir e fechar de olhos, o nosso Senhor, aleluia, Ele ressuscitará primeiro, e nós que seremos vivos, seremos transformados. Deus, Ele fez, por intermédio de Jesus Cristo, uma promessa na nossa vida, uma promessa para a tua igreja. Livro de João, capítulo 14, versículo 1 vai dizer: não se turbe o vosso coração, igreja, não entristeça o teu coração, igreja, crede em Deus, mas crede também em mim, porque Ele vai dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar um lugar para você, eu vou preparar um lugar para você, eu vou preparar um lugar para você. E quando eu for e vos preparar lugar, obreiros, eu voltarei, Ele voltará, 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 eu voltará, Ele voltará, Ele voltará, e vos levarei para que onde eu estiver, vós estejais também. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer sobre este lugar: eu conheci um homem, que no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, mas subiu ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. É um lugar maravilhoso que Deus tem preparado para você, meu irmão. É um lugar maravilhoso que Ele tem preparado para você, minha irmã. Eu convido a igreja para ficar de pé nesta manhã. Eu convido a igreja para ficar de pé nesta manhã. Aqui 2 Coríntios, capítulo 2, a versículo 9, vai tomando posse dessa promessa, vai dizer: como está escrito, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem. Isso são as coisas que Deus tem preparado. Isso são as coisas que Deus tem preparado. Isso são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus te ama nesta noite. Levanta a tua mão e adora. Glorifica o nome do Senhor e receba nesta manhã o amor, a salvação, a redenção de Deus sobre a tua vida nesta manhã, nesta manhã, nesta manhã, nesta decalaba, alaba. Sinta Deus tomar a tua vida nesta manhã. Sinta Deus tomar a tua vida nesta manhã. Sinta a alegria da salvação na tua vida nesta manhã. Sei que labras. Receba a tua vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Uma cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva será coroada.
suas vestiduras.